Dá pra qualificar como uma forma meio vexatória, como aconteceu o final do jogo, Raíza? Pelo fato do Flamengo acabou tendo levado aqueles 2 gols no fim do jogo. Aquele terceiro gol foi aquele gol para fechar a tampa do caixão, né? E pelo que o Papa já citou aqui. Aquele terceiro gol não existe, né? O Flamengo em 2 jogos, cara. O Flamengo em 2 jogos inteiros não fez um gol no Lanús de bola rolando. Ontem teve 2 pênaltis a seu favor, legítimos, a meu ver. Os 2 pênaltis aconteceram. Mas, cara, precisou de 2 pênaltis para levar o jogo para prorrogação. E em 180 minutos, se somar os acréscimos, mais de 200 minutos, o Flamengo não fez um gol com bola rolando no Lanús, ô Raíza. Oi, Lan, e pior do que isso, fez o goleiro do Lanús trabalhar só 3 vezes. Uma vez lá na Argentina e 2 vezes aqui no Maracanã, em 2 finalizações do Carrascal. Aí teve uma finalização do Paquetá que foi em cima, né? Uma sobra de bola ali que ele bateu no meio do gol, em cima do goleiro. Eu acho que assusta mais isso. Cebolinha também, né? No finzinho ele fez uma boa defesa ali, no chute no cantinho do Cebolinha, foi uma boa defesa. Foi um abafo ali naquele momento, né? Mas eu acho que é isso que assusta. Assusta que o Flamengo fez o goleiro do Lanús em todo esse tempo, contando o jogo da Argentina e o jogo do Maracanã, trabalhar muito pouco, com a qualidade dos jogadores que o Flamengo tem. O Lanús veio para o Maracanã e os times, né, de modo geral, sabem que vão ferir o Flamengo de 2 formas. A primeira, pressionando a saída de bola. Os times que têm coragem de pressionar a saída de bola do Flamengo sempre trazem dificuldade ao Flamengo. E muitas vezes os times que se fecham lá atrás e dão a bola para o Flamengo também. Porque o Flamengo não tem senso de urgência. O Flamengo fica trocando passes em U, né? Em U. Aquela troca de passes em U. Igual handball. Exatamente, igual handball. 0 efetiva. Ontem, uma escalação que, ok, ele tinha um plano, mas aí o jogo começa, o Flamengo fica cruzando bola na área, só no primeiro tempo foram mais de 20 cruzamentos. Para quem? Pro Gonzalo Plata? Pro Carrascal? Não fazia o menor sentido. E aí na entrevista coletiva ele foi questionado sobre isso, e ele disse que a decisão de cruzar as bolas foram todas dos jogadores. Então os jogadores não estão obedecendo o que ele está passando, ou não estão entendendo o que ele está passando. Eu acho que o Felipe Luiz, em 2026... Anárquicos, né, Raíza? Anárquicos, ele tá né? muito mal, tá muito mal. Tá mal... Não, o Orkun perguntou para ele sobre o time tá anárquico, né? Em 2026 ele tá muito mal. Ele tá muito mal no campo de jogo e ele tá muito mal nas entrevistas coletivas também. Ontem eu questionei ele, perguntei para ele se ele vê o trabalho dele neste momento estagnado. A resposta dele foi ridícula. Ele virou e falou: eu não avalio o meu trabalho. Como ele não avalia o trabalho dele? Como é que ele vai corrigir os erros se ele não avalia o trabalho dele? Não tem como você corrigir os erros. Não tem autocrítica, exatamente. Não tem como você... Como que ele não avalia os erros dele? Isso aí foi ridículo. Essa resposta para mim foi ridícula. Outra resposta ridícula dele foi falar que o Flamengo fez um grande jogo. O Flamengo não fez um grande jogo. Ter a posse de bola e ficar tocando em U não é fazer um grande jogo. O time do Felipe Luiz hoje é um time que tem medo de arriscar, e por isso fica trocando passes em U. Aí você espera, num jogo como esse contra o Lanús, um passe diferente, uma enfiada de bola, e os jogadores têm medo de fazer isso. Medo, sabe por quê, Ilan? Sabe por quê, Garone, Papa? Porque tem medo de perder a bola, porque ele tem uma obsessão acima do tom com ter a posse de bola, que os jogadores deixam de arriscar para não perder a bola. Deixam de arriscar para não correr o risco de perder a bola, porque é uma obsessão ter a bola o tempo inteiro e não ser efetivo. E o time do Felipe Luiz tem sido isso. E no ano passado, quando a gente falava aqui, algumas vezes o torcedor ficava chateado, né? Mas foram vários jogos que o Flamengo deu muito mole. O próprio jogo contra o Fluminense no Maracanã. Olha o gol que o Flamengo toma do Serna. O jogo contra o São Paulo, com uma expulsão ridícula, que o Flamengo toma a virada ali. O jogo contra o Atlético Mineiro lá. 2 gols do Lanús ontem, Raíza. 2 gols. E 3 na Argentina, né? 1 milimétrico. Não. Eu tô dizendo os 2 gols agora. Os 2 gols, por exemplo. O gol do primeiro tempo. O gol do primeiro tempo, que eu falei até
falei até aqui com o Bruno da Placar, falei, cara, olha só, o gol do primeiro tempo me lembra até um pouco do Davi Luiz com o Andréas Pereira. Né? Ele recua a bola ali, deixa o cara na podre, ele deixa o Rossi já numa podre, o Rossi escorrega ali também, surreal, escorrega na chuva ali, escorrega no gramado, e toma aquele gol. Mas no segundo tempo da prorrogação, o gol do empate, o Flamengo toma, um contra-ataque ridículo, um escanteio ridículo, e o Paquetá olhando o cara cabecear, é tudo ridículo. Então é uma preocupação tão grande com a posse de bola que você está falando, Raíza, mas com outras coisas não. Entende? É isso, é ter a posse. E aí, gente, desculpa, não arriscar, dar um passe por dentro, de repente, dar um passe diferente, tentar uma jogada diferente, com medo de perder a bola, ou até mesmo de finalizar. Muitas vezes o Flamengo hesita em finalizar. O gol que o Castilho fez, eu vi muito torcedor do Flamengo falando, o Flamengo nunca faria aquele gol, porque o jogador ia pegar a bola e não ia finalizar, ia tocar para outro, depois ia tocar para outro, ia tocar para outro. Então, assim, tem que ter autocrítica. Bem, né? Não era fácil aquele não era gol fácil, ali. Campo não era pesado, fácil molhado. Campo pesado, molhado, teve muita personalidade. Quase do meio campo, cara. Quase do meio campo. Não desistiu da jogada, né? O Raíssa, você me chamou a atenção a coisa que você falou aí. A gente vai ouvir o Felipe Luiz, mas ele falou que fez um grande jogo, como você falou. Gente, é o seguinte, não tem como botar na mesma frase um elenco como esse do Flamengo, com essa qualidade que tem o Flamengo, com essa quantidade, com essa fartura que tem, jogando no Maracanã, uma decisão contra o Lanús, o pequeno e modesto Lanús da Argentina. Não tem como botar na mesma frase isso tudo, dizer que fez um grande jogo e perdeu o título. Se o Flamengo tivesse feito um grande jogo, não é que ele teria ganho o título, ele teria ganho por 4-0 o jogo. O Flamengo, com a diferença que tem pro Lanús, ele se tivesse feito um grande jogo, Felipe, teria ganho de 4-0 o jogo, a gente não estaria nem discutindo aqui o que aconteceu, o que não aconteceu. É simples assim. Vamos ouvir o Felipe Luiz. A galera da produção pode botar direto aí as falas dele, pode emendar as falas todas aí que a gente tem do Felipe. Vamos ouvir o que ele falou, bora. Não, mas eu, sinceramente, acho que fizemos um grande jogo, na minha visão. Cometemos um erro que nos custou um gol, mas o time jogou o tempo todo dentro do campo do adversário, o adversário praticamente não passou o meio campo, e foi assim, com uma vitória até o último minuto, faltando 2 minutos para acabar a prorrogação. E aí eles fizeram um gol de escanteio, faltando 2 minutos para acabar, no 118, se eu não me engano, e fizeram o gol já quando o nosso time já estava todo exposto. Mas a minha avaliação do jogo em si, do que foi a bola rolando ali até tomar o 2-2, que a gente foi muito superior. Claro, como não ganhamos, obviamente que essas palavras vão soar mal. Não, mas eu... Tem outro aí? Bora. Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo Rubro Negro. Felipe, eu quero usar um termo que você usou numa coletiva passada para fazer a pergunta, porque em maio do ano passado, você disse que o Matheus Gonçalves, que então era um ativo do clube, era um jogador muito anárquico, que tinha que evoluir, que melhorar, que na época era um jogador muito anárquico. Sabendo dos resultados do Flamengo nesse começo de ano, a derrota na Supercopa, ou a derrota agora na Recopa, o seu time, na sua opinião, é um time anárquico nesse momento? Obrigado. O meu time, na minha visão, tem a minha cara. No bom e no ruim. E eu tenho muito orgulho desses jogadores. Só isso. Felipe, boa noite. Gabriel Orfan, canal Paparazzo. Então, é a cara dele. Ficou irritado, também... Ele não gostou. O que ele quis dizer? O que o Orfan quis perguntar? O time é um time que cada um faz o que quer, não tem tática, não tem nada, cruzamento. Desorganizado. Anarco, no caso aí. Um time desorganizado, cada um depende do momento, da genialidade de cada um, da qualidade de cada um. Não, é porque ele falou sobre os cruzamentos, ele disse que foi decisão dos jogadores, os cruzamentos. O número elevadíssimo de cruzamentos do Flamengo foi decisão dos jogadores. Então, isso, né, quando o Orfan faz essa pergunta e ele responde, primeiro que ele dá uma debochadinha, né? E eu acho que o Felipe está se perdendo muito nisso. Quando ele está ali na entrevista coletiva, ele está falando com o torcedor. As perguntas são para ele explicar para o torcedor, para ele falar com o torcedor. Então, ficar achando que jornalista quer alfinetar ou vai alfinetar e ele ficar caindo nessa,
e respondendo com deboche ou de risinho, tá sendo ruim para o torcedor, porque o torcedor quer escutar as explicações dele e quer escutar explicações coerentes. E tudo que o Felipe não tem sido nos últimos tempos é coerente, nem dentro de campo com as escolhas dele. Eu não entendo como o Gonzalo Plata, por exemplo, é um jogador que joga tantos jogos importantes com a camisa do Flamengo. Não dá para entender como hoje o Gonzalo, com todo respeito, hoje o Gonzalo Plata é melhor do que o Kevin Serna? Não é, o Kevin Serna é muito mais decisivo do que o Gonzalo Plata. O Gonzalo Plata ganhou na velocidade e ele fez uma finalização bizonha. Mas não é uma, duas, três, são várias vezes que ele finaliza de forma bizonha. No ano passado, o Léo Pereira fez mais gols que o Gonzalo Plata. E a gente está falando de um time que tem a qualidade do meio-campo que o Flamengo tem. Então, os números dos atacantes, de modo geral, tem alguma coisa errada. E, desculpa, para mim, o Gonzalo Plata hoje é melhor do que o Andrés Gomes? Para mim, não é melhor. Raíza, agora, o Felipe, mais uma vez, diminuiu o adversário. Falou, não passaram no meio campo. Eu não sei que jogo que ele viu. O Flamengo teve mais a bola, foi mais presente, teve mais volume de jogo? Claro. Mas o Lanús não passou do meio campo e fez 3 gols, Felipe? É isso? Meteu o gol do meio de campo? Não precisa passar, pô. Meteu o gol lá do meio de campo, pô. Vai passar pra quê? Sempre diminuiu o adversário, né? E quando a Raíza fala que ele tá falando com o torcedor, sim, ele tá falando com o torcedor e falando frente a frente com profissionais que estão ali pra perguntar. Ninguém tá de brincadeira ou de molecagem ali. Tá, Felipe? Não é pra diminuir o profissional que tá te perguntando. Você acabou de perder um título. Vergonhosamente no Maracanã. Tá diminuindo a quem? Tá se diminuindo quando diz que o time tem a cara dele. Depois de uma derrota vexatória como essa, depois de perder um título no Maracanã, ele dizer que o time tem a cara dele, eu acho que não pegou muito bem não, Garoni. Sem dúvida alguma. Acho que não é de hoje, né? Não é que o Felipe Luiz dessa vez não foi bem na coletiva. Ele já tá nesse modo de autodefesa. Cara, a gente conversando aqui, tava até olhando pro chat alguns comentários, até pelo superchat que o pessoal mandou, né? Chamando de Felipe Diniz, de Fernando Luiz. Cara, parece... É uma cópia, inclusive, o que se fala ali depois. Não necessariamente da cópia da forma de jogar, mas em relação a chegar numa coletiva já na defensiva, ocupamos o campo, entramos X vezes no terço final. E são coisas assim. É claro que o Lanús não ia passar do meio de campo, porque não tinha necessidade. Ele já venceu na Argentina. O Lanús não tinha que se expor. Ué, mas o Felipe Luiz está reclamando que o time adversário se defendeu. Isso faz parte do jogo. Ainda mais quando você tem uma vantagem de 1-0 e consegue fazer 1-0 logo depois, ou seja, ampliar para 2-0 lá do meio de campo praticamente. Então assim, acho que o Felipe Luiz falta autocrítica, acho que vai muito dentro do que a Raíza falou logo no início. Se você não consegue, isso aí a gente falava a mesma coisa sobre o Diniz, assim, desculpa ficar nesse paralelo, mas acaba sendo até um paralelo que tem sido feito pela galera aqui no chat. Se você não consegue olhar para o seu trabalho e ver os problemas, você nunca vai ter solução. Se você acha que realmente está tudo bem, que o que dá para apresentar é isso, aí entra muito até naquela fala que eu sempre cito aqui do Pedrinho, presidente do Cruzeiro, na época mandou o Diniz embora. Falou, é isso que você tem que me apresentar? É isso que você acredita? Para você assim tá bom? Falei, então para mim não tá, então vida que segue para cada um pro seu lado. Eu acho que assim, além dos problemas, acho que tem algumas coisas assim que no futebol brasileiro principalmente, aí eu tô ampliando um pouquinho além de Flamengo e Felipe Luiz, existe uma dificuldade muito grande para você montar sistemas ofensivos com movimentações organizadas. Isso aí já é um debate até um pouco mais profundo sobre tática. A gente não tem essa literatura no Brasil, a gente não tem esse hábito a gente sempre contou com a individualidade do jogador decidir. Então, o Guardiola tem muitos momentos que sempre falou sobre isso também. Eu cuido do time até o terço final, dali para frente é decisão do jogador. Acho que o Felipe Luiz foi mais ou menos nessa linha quando ele fala ali dos cruzamentos. Mas a gente sabe que dá sim para você organizar movimentações, como tinha o Flamengo do Jorge Jesus, movimentações muito bem definidas de gera uma opção de passe mais apoiado, o outro ataca a profundidade, então tinha esse efeito sanfona, né, de você puxar um pouquinho a marcação para cá, gerar espaço, né, você atrai a marcação, gera espaço para outro ocupar o espaço, enfim, tudo isso é sim e deve sim ser trabalhado, e eu não vejo isso no Flamengo. Eu não vejo o Flamengo com movimentações organizadas para gerar esse espaço ao adversário. O Flamengo tem que entender, ou o Felipe Luiz tem que entender, que o Flamengo, quando entra em campo, ele é o protagonista.